Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Ângelo, me graduei agora, no meio do ano, agora em Direito pela Universidade Metodista de São Paulo e a convite da professora Claudete de Souza, estou aqui para explicar um pouco aqui sobre o artigo científico, né, que produzimos em conjunto, né, não digo Claudete de Souza como orientadora e eu também, né, fizemos esse trabalho aqui que foi um trabalho desafiador para fazer, foi um trabalho... essa é a palavra mesmo, né? Desafiador, né? Realmente não foi complicado porque por conta das orientações dadas pela professora Claudete, realmente seria praticamente impossível fazer esse trabalho, porque na verdade o título do trabalho é o seguinte: Mutação Constitucional, um novo entendimento acerca da união estável homoafetiva. Ou seja, é um trabalho que envolve diversas leis, né? de diversas linhas também, né? Em relação à Constituição, em relação também ao próprio Código Civil, né? Também acabei trazendo aqui outras coisas muito interessantes, como IBDFAN, trouxe aqui alguns artigos também do Google Acadêmico, do Cielo, também acabei pegando alguns julgados, alguns votos também dos ministros do Supremo, em relação a diversos fatores que envolvem essa parte da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Né? Só que no começo do trabalho, a própria professora Claudete ela pediu para pegar de fontes fidedignas mesmo, né? Tudo aquilo que abarcasse realmente toda essa questão da mutação constitucional. Não pegar textos de lugares assim que não sejam referência, né? Considerados como referência mesmo para fazer um trabalho de qualidade. Né? O meu trabalho ele foi aprovado pela banca examinadora. E eu agradeço também, claro, né, a professora Claudete de Souza, né, os colegas e amigos que estiveram junto comigo nessa batalha aí, né, nesses 5 anos do curso de Direito. É um curso denso, é um curso pesado, é um curso que realmente envolve muitas coisas, né? E eu agradeço ao corpo docente, ao coordenador, Gustavo Cotomati, também aos demais professores e professoras, mestres também, né, que estiveram comigo nessa batalha. Então vamos lá. Só para repetir o título para vocês aqui: Mutação Constitucional, um novo entendimento acerca da união estável homoafetiva. A professora Claudete de Souza ela pediu para logo no começo já explicar mais ou menos como que se dá a mutação constitucional. Para que serve a mutação constitucional? E como foi um artigo científico, não foi um trabalho de conclusão de curso convencional, tinha que resumir mesmo, na verdade, né? Que assim, mutação constitucional, ela vem para dar uma nova leitura, uma nova interpretação, é um processo informal, na verdade, né? De uma nova interpretação àquele texto que já estava positivado. Por exemplo, textos que lá em tempos passados, na verdade, eles têm que ser enquadrados agora na nova realidade social. E, inclusive aqui, na união estável homoafetiva, como eu acabei esclarecendo algumas coisas aqui dentro do trabalho do artigo científico, realmente a lei agora ela tem que ser entendida de uma outra maneira, né? Por conta também das novas concepções familiares, entre homem e homem, entre mulher e mulher, realmente isso aí acaba sendo relevante para o mundo jurídico também. E realmente aconteceu esse tipo de debate lá na sala, realmente foi muito legal, né? Trazido nas aulas de Direito de Família proporcionadas, né? Lecionadas pela professora Claudete de Souza, e realmente acabou ficando muito legal e acabou me dando uma luz para em qual área trabalhar, né, em relação a isso aí, que eu achei um tema muito interessante, né? Que na verdade assim, em relação à própria união estável homoafetiva, vem ocorrendo, né, esse novo entendimento acerca da união estável, na verdade, né, entre pessoas do mesmo sexo, né? Na verdade existem alguns votos, alguns julgados que refletem outras áreas do direito, não apenas a própria relação em si, mas em relação também a parte do direito sucessório, acaba envolvendo vários outros aspectos também. E o artigo que me deu esse gatilho aí, né, para começar o trabalho de conclusão de curso foi justamente o artigo 1723, que é do Código Civil, que eu acabei colocando aqui. Vou ler para vocês aqui, tá? Olha só. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher. Entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Ou seja, realmente não é apenas agora, nos tempos atuais, homem e mulher, né? Na verdade, nós sabemos que realmente as uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo, realmente isso aí é algo que a gente vê na nossa sociedade e que nem eu já disse anteriormente, né? Realmente esse debate pertinente é necessário no ambiente acadêmico, né? Na sociedade de uma maneira geral. E aí eu acabei trazendo também o Estatuto das Famílias, algo também recomendado, citado, né, pela professora Claudete de Souza nas aulas de Direito de Família,
E eu acabei trazendo aqui, né, especificamente o artigo 68 do Estatuto das Famílias, que diz o seguinte: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre duas pessoas de mesmo sexo, que mantenham convivência pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituição de família, aplicando-se no que couberem as regras concernentes à união estável. Ou seja, todas aquelas regras da união estável já inseridas no próprio Código Civil, no artigo 1723, falando que a manutenção, né, da convivência pública, contínua, duradoura, com a vontade, com o desejo, né, de constituição de família, aplicando-se no que se couberem as regras concernentes à união estável, ou seja, todos esses requisitos que já estão lá na lei, vão acabar vindo para cá. E na verdade uma coisa não exclui a outra, na verdade, né? O Estatuto das Famílias, ele vem trazer uma nova leitura, mas não exclui aquilo que já estava lá. Na verdade é uma nova interpretação para aquilo que já estava positivado entre homem e mulher, só que aqui, no caso do Estatuto das Famílias, realmente acabou colocando aqui entre duas pessoas do mesmo sexo. Ou seja, uma coisa não exclui a outra. É apenas para dar um pouco mais de segurança jurídica, né? E colocar também as pessoas nos seus lugares, né, de fala, de atenção mesmo em relação a diversos aspectos, e a relação entre duas pessoas realmente eu acredito que é algo que é importante para a gente discutir aqui, né? E foi a oportunidade de conversar na sala, falar lá na banca, deu um debate muito legal, muito interessante, foi muito bom. Então, e aí, como eu já disse para vocês também, tem alguns artigos, né, do Cielo, do Google Acadêmico, que eu acabei pesquisando, né, mostrei para a professora Claudete de Souza, ela aprovou, ela gostou, ela falou: Lucas, isso tem que estar no teu trabalho, isso é necessário estar no seu trabalho. Se você não colocar, você vai se arrepender e eu vou pegar no seu pé. Eu acabei colocando mesmo, né. Tem um artigo lá, que na verdade ele já falava sobre o fenômeno mutacional de uma maneira geral. E acabou também falando justamente sobre o fenômeno da mutação constitucional entre pessoas do mesmo sexo. Aí eu coletei esse fragmento e falei: eu vou colocar no meu trabalho. Esse fragmento ele é do Alexandre Bahia e do Paulo Vecchiati, que diz o seguinte: não está escrito em texto normativo algum, sem falar na obviedade, segundo a qual nunca se afirmou que a expressão o homem e a mulher abarcaria a união entre pessoas do mesmo sexo, mas que ela não tem um condão de proibir o reconhecimento da união homoafetiva como união estável ante a lógica da lacuna normativa colmatável por interpretação extensiva ou analogia. Ou seja, realmente é uma lacuna que tem que ser preenchida mesmo, né? E fala justamente dessa questão algo que está faltando, uma lacuna normativa realmente, né? E na verdade aí também que entra o Estatuto das Famílias, né? Porque lá no Estatuto das Famílias, na verdade o IBDFAM, né? Lá no Instituto Brasileiro de Direito de Família, realmente lá eles têm uma comissão de sistematização que estuda todas essas questões que podem ser trazidas agora para a atualidade, né? Na verdade algo para ser entendido de uma outra maneira, né? Estudado, entendido, discutido de uma outra maneira. E aqui, por isso que agora eu vou passar para vocês aqui agora também algumas partes do IBDFAM. Né? Claro que tudo de maneira resumida, né? Que se fosse para falar do Estatuto inteiro das Famílias, o trabalho ia ficar enorme, né? Tem uma frase que eu peguei aqui que realmente eu achei muito interessante de ser falada, né? Na verdade é uma parte que eu achei bem contundente, né, do trabalho. Realmente a professora Claudete de Souza pediu para deixar isso aqui também, né? Nem haveria motivo de tirar essa parte do trabalho, que diz o seguinte: ignorar essa realidade, ou seja, os novos tempos atuais, das novas concepções familiares, né, quer dizer aqui, né, é negar direito às minorias, incompatível com o Estado democrático. Tratar essas relações cuja natureza familiar salta aos olhos como meras sociedades de fato, como se as pessoas fossem sócios de uma sociedade de fins lucrativos, é violência que se perpetra contra o princípio da dignidade das pessoas humanas, consagrado no artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Se esses cidadãos brasileiros trabalham, pagam impostos, contribuem para o progresso do país, é inconcebível interditar-lhes direitos assegurados a todos em razão de suas orientações sexuais. Ou seja, a orientação sexual ela não tem que ser algo que evite que as pessoas possam exercer o seu direito, né, de conviver da maneira que lhe convém, que achem mais adequado para a sua própria vida. Em relação a isso aí não tem nenhum problema. A lei não pode excluir as pessoas, né, na verdade, porque, como eu já acabei falando aqui, realmente tem que falar sempre, como a realidade social é nova, a lei tem que ser adaptada de alguma maneira. Aí é que entra o fenômeno da mutação constitucional.
a professora Claudete de Souza também pediu para colocar algumas coisas relacionadas no trabalho sobre os reflexos, né, na verdade, onde a mutação constitucional acaba sendo aplicada no âmbito das relações homoafetivas, em quais ramos do direito acabam também sendo englobados, necessários em relação a isso aí, a essa nova mudança de pensamento, as novas concepções familiares realmente, que acaba sendo um tema recorrente agora, né, pela própria mídia, pelas próprias redes sociais, que acabam trazendo esse tipo de discussão, né? Independente de viés político, ideologia política, o que eu digo aqui é a lei, é um aspecto legal, independente de pensamentos, de ideias, mas na verdade é o que a lei prescreve, e eu acredito, em meu ponto de vista, realmente isso daí é muito necessário, né? Eu tenho um julgado aqui que é sobre o direito sucessório. Acabei trazendo aqui também realmente algo que acho que acabou enriquecendo ainda mais o trabalho, né? Vamos lá, vou tentar resumir, é um julgado um pouquinho grande, mas vou tentar resumir para vocês aqui. Está falando sobre o direito sucessório justamente, né? Vamos lá. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Ou seja, até também porque a própria união estável ela pode ser convertida em casamento, mas esse daí é um outro aspecto que eu acabei não trazendo aqui também, porque senão o trabalho ia ficar enorme, né? O STF, nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável hetero ou homoafetivas. O STF já reconheceu a inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico, aplicando-se a união estável entre pessoas do mesmo sexo as mesmas regras e mesmas condições da união estável heteroafetiva. No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil de 2002. Ou seja, realmente a questão do direito sucessório não vale apenas para as uniões heteroafetivas, mas pela visão do próprio STF, pelo novo entendimento, de acordo com o fenômeno mutacional, acaba também refletindo também no direito sucessório. Na verdade, só para passar alguns dados para vocês aqui, foi um recurso extraordinário, né? Lá do Rio Grande do Sul, né? Foi no Tribunal Pleno, né? O relator Marco Aurélio, e o redator do acórdão foi o ministro Roberto Barroso. Esse julgado é do ano de 2017. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar para vocês aqui. Em relação ao trabalho, realmente, assim, como foi dito também pela própria professora Claudete de Souza, e acabou também refletindo também nos outros trabalhos, realmente, né, acabou sendo muito importante essa questão das fontes, de onde buscar, né, de onde pegar as informações realmente necessárias para o trabalho, né? Porque o risco de você colocar aqui informações que não sejam de maneira... informações de qualidade mesmo, acaba ficando perigoso para o próprio trabalho, né? Para a própria qualidade do trabalho, até mesmo na hora da apresentação. Por exemplo, esse julgado que eu acabei de ler para vocês aqui, eu peguei direto do site do STF. Realmente não foi de sites externos, na verdade, né? Eu acabei buscando lá nos mecanismos de pesquisa internos lá do próprio STF, acabei buscando aqui, na verdade existiam vários lá, mas acabei pegando um ou outro para realmente esclarecer um pouco mais quais são os reflexos, né, dessa questão mutacional em relação às uniões estáveis homoafetivas. Na verdade também foi falado aqui no trabalho também sobre a questão da analogia e o diálogo das fontes. Né, um tema recorrente também na universidade também foi sempre falado, né, porque quando você tem uma lei que ela não abarca algum tipo de lei, algum tipo de... não é recurso a palavra que eu quero falar, mas é algo assim, algo que venha contemplar o direito de alguém, na verdade, busca-se uma outra fonte também do direito também para fazer esse trabalho, para trazer, né, realmente todas as pessoas, né, independente de qualquer coisa, né, os seus direitos plenos em relação ao direito, né? Na verdade, o que se busca na própria mutação constitucional é uma resposta àquilo que está faltando. Aquilo que está faltando, na verdade, não é apenas o que está escrito na lei, mas, na verdade, um novo pensamento, uma nova classificação. O que foi falado aqui justamente pelas novas matrizes familiares, pelas novas concepções familiares, né, entre pessoas do mesmo sexo, né, que acabam não excluindo aquilo que já existia no passado entre homem e mulher. As relações homoafetivas, na verdade, elas vêm para somar. São novas concepções familiares, são novas maneiras de pensar, e realmente eu acredito, né, em meu ponto de vista, realmente eu acho que
a tendência de discussão nesse aspecto acaba sendo cada vez maior, não apenas na própria sociedade, na mídia e tal, mas também no próprio ambiente acadêmico. Eu acho isso aí muito legal. E na verdade, como nós, como advogados e advogadas, né, nós iremos nos deparar mais cedo ou mais tarde com esses tipos de questões. Né? O que eu posso falar mais para vocês aqui? Gostaria de agradecer, né, pela oportunidade, né, pelo convite da professora Claudete de Souza, né, agradecer também ao pessoal que terminou o curso comigo, né, o pessoal também de outros semestres também, né, agradecer a todo o corpo docente, né, realmente, como eu já falei, né, realmente o curso de Direito não é um curso fácil, não é um curso pesado, é um curso denso, é um curso emocionante, né, em alguns momentos, né, mas sempre os mestres e doutores aí da Universidade Metodista tiveram aí para ajudar a gente no tempo que foi necessário. Realmente foi muito legal. Desde o início da produção do trabalho, a parte de formatação, agradecer também à professora Patrícia Souza também, que ajudou bastante nessa questão. Todos. Se eu falar aqui de todos e ficar faltando um ou dois, vai ficar ruim pro meu lado. Eu sei que eu tenho uma amizade tão legal com todo mundo e acaba ficando arriscado, né, falar, né? Mas eu tenho que agradecer aqui bastante a todo mundo que pôde acompanhar, as pessoas que estavam lá também, à época também assistindo o trabalho também, a banca jogadora, foi aprovado o trabalho, realmente foi uma vitória na minha vida, e eu devo isso aí também à professora Claudete de Souza, que me ajudou bastante nessa questão, tá bom? É isso aí, pessoal, muito obrigado pela oportunidade e até mais. Tchau, obrigado, valeu.